Fala, gabaritadores, aqui é o professor Fernando de novo aqui com vocês, tá certo? Para agora resolver as questões de casa de pensão. Professor, eu não sei nada de casa de pensão, então não perca o nosso vídeo teórico que nós fizemos aí, tá, anteriormente, tá bom, gente? Vai lá, assista o vídeo para você responder com categoria essas questões e antes de responder as questões, não se esqueça, se inscreva aqui no canal do Gabaritaí, aqui no YouTube, tá bom? E também não perca o nosso aulão presencial de revisão de véspera, dia 30 de novembro, gente, com todas as matérias, tá bom? Você não pode perder, link da inscrição vai estar aqui no comentário aqui embaixo no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Sem perda de tempo, vamos lá para as nossas questões, vamos resolver aqui 4 questõezinhas muito legais que são de temas muito importantes sobre casos de pensão. Claro que, gente, você tem outras possibilidades, mas eu quero destacar alguns deles. De cara, vamos para o primeiro texto, que é esse aqui, que vai dizer o seguinte: Amâncio fora muito mal educado pelo pai, português antigo e austero, desses que confundem o respeito com o terror. Em pequeno, levou muita bordoada, tinha um medo horroroso de Vasconcelos, fugia dele como de um inimigo e ficava todo frio e a tremer quando lhe ouvia a voz ou lhe sentia os passos. Se acaso algumas vezes se mostrava dócil e amoroso, era sempre por conveniência. Habituou-se a fingir desde esse tempo. Quem assistiu a aula teórica vai se lembrar que eu falei sobre isso aqui, o fingimento que se torna parte do caráter de Amâncio. Então, vai lá no vídeo para você olhar essa observação que eu fiz para vocês. A primeira questão, baseada nesse texto, diz o seguinte: o trecho em destaque descreve a personalidade do velho Vasconcelos e como se dava o tratamento deste para com seu filho único. Este, por sua vez, lembrem lá de gramática, este aqui representa exatamente, gente, uma retomada dessas figuras, basicamente, tá certo, gente? O este que representa uma retomada do mais próximo. Este, no caso, é o filho único, tá, gente, que é o Amâncio. Este, por sua vez, passa a ser moldado, segundo a descrição do texto, como uma figura. Meus queridos, vejam bem, o Amâncio tem aqui uma índole, ele tem um comportamento, mas esse comportamento vai sendo reprimido e o texto vai dizer que ele passa a fingir. Gente, todos nós sabemos que fingir representa ter um comportamento contrário às suas intenções. Gente, baseado nisso, você só pode concluir que ele se torna um personagem paradoxal. Por quê? Porque ele vai ter duas características ao mesmo tempo. A que ele apresenta para o pai e a que ele de fato é. Ou seja, ele é ao mesmo tempo, vai ter dois valores muito opostos. Quer dizer, ele se torna comportado, calado, mas na prática ele quer o quê? Fazer muitas coisas. Gente, inclusive, para quem lê o livro, vai perceber que essa diferença entre o comportamento socialmente aceito e o que há por dentro se aplica muito bem aos desejos sexuais. O texto, inclusive, chega a dizer, para quem já leu o livro, que Amâncio tinha cara de bobo, cara de besta, mas de besta, gente. Ele não tinha praticamente ou não tinha nada. Então, a aparência abobalhada escondia o texto até fala, um sensual, um louco. Então, gente, quando você fala em paradoxal, você fala exatamente daquela figura dúbia, contraditória. Quem lembra também lá da teoria, olha lá para o nosso videozinho lá, quando você tem a diferença entre aparência e essência, o que você vai ter? Um personagem paradoxal, um personagem instável, ou seja, esférico. É exatamente isso que o Amâncio vai ser. Então, a opção correta, gente, letra A de A. Eu vou passar no vestibular da UEM e convidar o pessoal do Gabaritaí para o churrasco da vitória, que nós somos desses, tá, gente? Não vamos perder por nada. Beleza? Questão 2. O texto de apoio vai ser esse aqui. Gente, esse texto de apoio aqui é um momento ali de descontração, um momento ali de convivência entre os moradores da casa de pensão. Tá? Quem vai se destacar aqui é Lúcia, aquela amante, uma das garotas que Amâncio pega, o Amâncio está aqui tentando conquistar. Então vamos lá, esse trecho aqui vai dizer o seguinte: Lúcia queixou-se de que ultimamente sofria de certa fraqueza nos dedos e não tocava com a mesma expressão, mas sempre foi, pelo braço de Lambertosa, tomar ao piano o lugar que Amélia deixara nesse instante. É até interessante que essa frase que é bem simbólica, uma deixando lugar para outra. Quer dizer, fala aqui de um ambiente material, físico, mas ele também aponta também para um aspecto mais sentimental. E logo, as primeiras notas da introdução do Guarani encheram a sala com a sua corajosa e dominadora solenidade. Fizeram silêncio. Você vê como aqui o fizeram silêncio está no meio de dois grandes parágrafos, né? Então, quer dizer, o fizeram silêncio aponta para uma coisa mais tranquila e serena. Ela tocava bem, com muita energia e destreza. Amâncio encostara-se sozinho ao canto de uma janela e sentia-se, pouco a pouco, arrastando pela irresistível corrente daquelas frases musicais. Seu estômago, perfeitamente confortado, dava-lhe ao corpo um bem-estar beatífico e predispunha-lhe o espírito
para as vagas concentrações e para os místicos arrebatamentos da fantasia. Um profundo langor, muito voluptuoso, apoderava-se de todo ele, e os vapores duvidosos de um princípio de embriaguez acamavam-se em torno de sua cabeça, anuviando-lhe os objetos exteriores. O cara estava viajando praticamente aqui, tá, gente? Não estava bêbado, mas estava praticamente aqui viajando. Vamos lá, então. Questão de número 2. Desculpem, gente. Vamos lá. A leitura do romance de Aloysio Azevedo permite entrever uma riqueza de detalhes, de modo a permitir maior apreensão sobre a realidade narrada. Nesse sentido, o escritor lança a mão de julgamento sobre os fatos, na tentativa de ampliar essa minúcia e, consequentemente, de influenciar o leitor na percepção mais aguçada das ações. Vocês estão vendo que o enunciado está dizendo que aqui o narrador vai tentar influenciar o leitor. Gente, isso aqui só acontece normalmente no narrador intruso. Tá? O intruso, como eu falei, é o que se intromete na história e vai fazer juízo de valor. Gente, se ele julga, se ele tem liberdade para julgar cenas, personagens, é muito clara a intenção de influenciar, ok? O recurso linguístico frasal, que é melhor analisado nessa lógica, está representado na seguinte alternativa. Qual é a alternativa em que você percebe com mais clareza, né, essa presença de narrador intruso? E o que eu fiz aqui? Aqui eu trouxe não só trechos que podem apontar para isso ou não, mas termos gramaticais. Você vê como uma prova de linguagens, ela adora misturar isso aqui. Professor, mas isso aqui não é uma questão da UEMA, mas é uma questão de padrão UEMA, tá, gente? Em que você tem essa mistura de frentes diferentes. Gente, o único lugar onde você vai ter isso aqui vai ser a letra C. A inserção de uma qualificação em ela tocava bem. Porque, olha só, bem aqui, vocês conseguem aparecer? Em ela tocava bem pouco, ó. Tem bem aqui, gente, deixa eu aqui mostrar para vocês rapidamente, uma palavrinha que eu acho que vai ser importante para isso, que é a palavra bem. Reparem, bem, gente, é um adjetivo. Vamos pensar, adjetivo pode ser visto de duas maneiras. Ele pode ser um adjetivo objetivo, quando você fala, olha, a casa é azul. A não ser que você seja daltônico, gente. Azul é azul, independe de sua vontade. Agora, bem é um adjetivo, pessoal, que aponta para uma subjetividade de quem está qualificando. Gente, vocês perceberam que quem qualifica aqui não é o personagem, é quem? O narrador. Portanto, que quem faz o julgamento das cenas e dos personagens aqui é o próprio narrador. Então, você vê como aqui você tem a junção da palavra qualificação e aponta para o quê? Adjetivo. Professor, mas só não colocou adjetivo. Mas, gente, a UEMA gosta de complicar assim mesmo. Qualificação e adjetivo é a mesma coisa. O que é uma qualidade? É um estado, é um adjetivo, geralmente, tá, pessoal? Então, bem aqui você vai ter exatamente essa percepção a partir da junção desses termos. Por que não pode ser as outras opções, pessoal? Vamos lá. A representação de uma ação em Amance encostar-se sozinho. O que você tem aqui, gente, nada mais é do que apenas a descrição da cena. Não há nenhum julgamento, não há juízo de valor nenhum sobre isso. A presença de termo nominal em fizeram silêncio. Bom, o único termo nominal aqui é o silêncio. Mas aqui o máximo que você vai ter é ele descrevendo como o ambiente ficou, em silêncio. Nada mais, nada menos. Na letra D, a numeração em as primeiras notas da introdução. Gente, primeiras notas representam as iniciais. Então, se ele está testemunhando a cena, o máximo que vai acontecer aqui é dizer, ó, as primeiras vezes que ele tocou foi nessa hora. Isso aqui é uma informação objetiva, tá, pessoal? Tem nada de subjetivo aqui a partir da palavra primeiras. E, por fim, na letra E, a ênfase de uma ação em curso em acamavam-se em torno de sua cabeça. Gente, realmente o verbo acamavam-se representa uma ação em curso, que nós chamamos popularmente de gerúndio, não é nem popularmente, é gramaticalmente de gerúndio. Mas, gente, acamavam-se aqui nesse caso não é um juízo de valor. É apenas uma metáfora que ele utiliza aqui para tentar demonstrar a ação, mas não se trata de um julgamento do próprio autor nesse caso. Então, a opção correta aqui para a gente, galera, nada mais é do que a letra C de carne de churrasco no churrasco do Gabarito aí Futuro. Gente, eu só tô falando em churrasco para vocês aqui, mas é porque a gente tá na expectativa disso aí. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. Gente, questão 3. Nós temos um texto aqui. Esse texto aqui, pessoal, aponta para a república onde Amance ficou depois que ele ficou totalmente bêbado, translocado e foi parar nesse lugar. Então, isso aqui é uma descrição do quarto, tá bom? Então, observem bem. O quarto respirava todo um ar triste, de desmazelo e boêmia, ou boemia. Fazia má impressão estar ali. O vômito de Amâncio secava-se no chão, azedando o ambiente. A louça que servira ao último jantar, ainda coberta de gordura coalhada, parecia dentro de uma lata abominável, cheia de contusões e roída de ferrugem. Uma banquinha,
encostado à parede, dizia com seu frio aspecto desarranjado, que alguém estiverá aí a trabalhar durante a noite, até que se extinguira a vela, cujas últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope Larosse, que lhe fizera às vezes de castiçal. Num dos cantos amontoava-se roupa suja, em outro repousava uma máquina de fazer café, ao lado de uma garrafa de espírito de vinho, as cabeceiras das três camas e ao comprido das paredes, sobre jornais velhos e desbotados, dependuravam-se calças e fracos de casimira. Em uma das ombreiras da janela, umas lunetas de ouro, cuidadosamente suspensas num prego. Por aqui, por ali, pontas esmagadas de cigarro e cusparadas ressequidas. No meio do soalho, com o gargalo decepado, luziam uma garrafa. Antes de ir para a questão, eu sei que não vai ser o foco da questão, mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhezinhos. Olhem só. Reparem, por exemplo, essa parte aqui, ó. Por aqui e por ali. Quer dizer, esse aqui, gente, costuma ser um advérbio de proximidade espacial. Então, a impressão que você tem com essas duas expressões aqui é que existe alguma proximidade do narrador com a própria cena. Então, você vai ver como realmente o narrador faz esse procedimento, que é inclusive perceptível em outras obras também desse ano. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, além disso, é esse processo, na verdade, bem descritivo do texto inteiro. Quer dizer, o texto todo aqui ele tem um processo amplamente descritivo, quer dizer, todo o texto aqui é bem detalhado, vocês estão percebendo isso. Embora não seja foco da questão, mas essa aqui é uma evidência de como o texto é altamente pormenorizado. Essa é uma marca do próprio Aloysio, embora a gente saiba, gente, que o Aloysio aqui, ele pode representar, ele representa uma figura altamente caricatural, certo? Aqui me atrapalhando com o bichinho, mas vamos lá. A gente vai conseguir terminar todinho direitinho. Mas vamos lá. O que você vai ter aqui, gente? Basicamente, você vai ter exatamente esse trabalho de detalhamento que vai ser muito importante para a própria obra. Vamos lá para a questão, meus amigos, vamos lá para ela. Questão de número 3. A escolha das palavras na escritura de um texto pode revelar determinadas intenções comunicativas e juízos de valor por parte de quem narra. Nesse sentido, o narrador utiliza-se de uma prosopopeia para dar uma dimensão do aspecto decadente do espaço físico descrito, conforme o seguinte trecho. Professor, o que o senhor quer com a gente? Se todas as opções falam em decadência, mas tem aqui uma palavra-chave central que faz toda a diferença. Eu pedi que vocês trouxessem um trecho em que mostra essa decadência, mas com uma prosopopeia. Coloquei uma figura de linguagem aqui só de mal para poder ajudar vocês. Gente, vejam bem, vocês sabem que prosopopeia tem a função de humanizar ou trazer aspectos humanos para seres de outra origem, outra natureza. Então, vamos lá. Só para vocês perceberem que isso é um fator fundamental, ó, todas as opções trazem aspectos decadentes. Mas a única delas, gente, que vai apontar, gente, exatamente para a prosopopeia e a decadência também, vai ser exatamente a expressão o quarto respirava, gente. O quarto respirava todo um ar triste. Eu consigo marcar aqui direitinho para vocês melhor, que eu não consigo, mas vamos lá. Vamos lá direitinho. Certo direitinho para vocês, tá? O quarto respirava. Olhem só o sujeito, ó. O quarto respirava. O ar triste, pessoal, representa essa decadência. Isso é fato. Mas reparem, o quarto respirava. Gente, quarto não é gente. Quarto não é ser humano. Mas reparem o verbo. Respirava. Gente, quem respira? Ou é animal ou ser humano. Então você vê que você dá para o quarto, que é um ambiente, não é um ser humano, um aspecto humanizado. E ar triste aponta para o quê? Para o aspecto decadente. Claro, gente, todas as outras opções aqui falam aqui de aspectos decadentes. Olhem só, por exemplo, ó, fazia má impressão na letra A. Parecia dentro de uma lata abominável. Ó, repare que tem decadência aqui presente. Vômito de amâncio. Gente, isso aqui é uma coisa que todo mundo tem nojo de observar. Aponta para o aspecto decadente. Amontoava-se roupa suja. Ele também aponta para o aspecto decadente. Mas em nenhum deles você tem a presença aqui da prosopopeia. Então, em nenhum deles vai ter esse tipo de procedimento rolando aqui. Apenas o quarto respirava um ar triste e pronto. Acabou a história. Então, a opção correta, letra D de dado. E a nossa última questão dessa nossa série de questões de caso de pensão é isso aqui, tá, gente? Galera, aqui entra um conflito importante por parte de Amâncio. Inclusive, a importância do narrador onisciente é bastante clara aqui, ó. Reparem bem. Como o diabo havia de apresentar-se naquele gosto em casa do Campos? Também, que triste ideia sua de se enterrar numa casa comercial. Não, com certeza estava mal hospedado. Nem lhe convinha permanecer ali. Bastava já de ser governado, de ser vigiado,
a todo instante, já era tempo de gozar um pouco de liberdade. E enquanto sorvia compassadamente o café, recapitulava na memória todo o seu passado de terror e submissão. Antes de entrar para a escola das primeiras letras, nunca lhe deixaram transpor a porta da rua ou a porta do quintal. Os outros meninos de sua idade tinham licença para empinar papagaios, brincar em trudo, queimar fogos pelo tempo de São Pedro. Ele não. Depois, caiu nas garras do professor, aquela fera. Nunca saiu de casa sem levar atrás de si um escravo para o vigiar, para o impedir de fazer travessuras e obrigá-lo a caminhar com modo direito, sério como um homem. Afinal, escapou ao professor sim, mas continuou sob a dura vigilância do pai, do tio e das tias. Todos o rondavam, todos o traziam num cortado. Só na fazenda da avó conseguia desfrutar alguma liberdade, desculpem, mas essa mesma não era completa. E aí, durava tão pouco tempo. Antes de a gente ir para a questão, eu quero só chamar a atenção de vocês para um detalhezinho relativo aqui a como você vê, ó, o texto vai narrando o momento presente aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Nessa partezinha aqui, até aqui, você tem um tempo presente. A partir daqui começa o flashback. Estão vendo? Como o texto é entrecortado com voltas ao passado. Aqui ele está lá, ó. Nesse mesmo momento aqui, ó, que eu marquei aqui para vocês, ele está na corte. Mas a partir desse momento aqui, ó, ele vai para onde? Vai para o passado, da infância e da vida na escola. Então, a partir daí, você começa a perceber esses movimentos que o autor vai trazendo acerca do movimento para o passado. E olhem só o texto, ó. A questão. O processo descritivo de Aloysio permeia não somente a apreensão objetiva dos fatos, mas também aspectos internos, como as reações mentais, denotando uma certa dose de onisciência narrativa, evidenciada por meio de marcas linguísticas no seguinte trecho do fragmento. Galera, o que nós queremos aqui é exatamente a marca de um narrador onisciente. Gente, isso só vai se dar se você captar exatamente o quê? O pensamento ou o sentimento dele. A única opção que vai trazer exatamente aqui, gente, uma marca de onisciência narrativa, é bem aqui, gente, ó, cadê? Letra B de bola. Recapitulava na memória. Olha isso aqui, gente. Memória é um lugar onde só um narrador onisciente tem acesso. Ou seja, você vai ter acesso a essa memória, a esses pensamentos, a essas mágoas. Porque, basicamente, gente, o que você vai ter por parte de Amâncio é exatamente o quê? Mágoas profundas acerca dessa vida difícil, complicada, pregressa, realmente, que você vai desenvolver no Amâncio nesse caso. Ok, gente? E aqui nós achamos as nossas questões, nosso grupo de questões do caso de pensão. Nos encontramos na nossa próxima e segunda obra para resumo teórico e resolução de questões, gente. Até lá. Valeu!